síndrome do impacto do ombro e lesão do manguito, lesões degenerativas do ombro, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um conceito de tratamento, tá? Em cima dessas lesões. Então, a gente vai discutir o conceito de tratamento da síndrome do impacto do ombro e da lesão do manguito rotador, associado a esses conceitos de anatomia biomecânica e avaliação que a gente acabou de discutir. Tudo bem? O que seria síndrome do impacto do ombro? Provavelmente todos vocês já ouviram falar disso, deve ter algum parente aí que tem dor no ombro e já foi diagnosticado com essa síndrome. Mas, por definição, o que seria a síndrome do impacto do ombro? Primeira coisa, a gente tem dois tipos de impacto no ombro, né, de forma geral. O impacto clássico, que é muito comum no nosso dia a dia, nas clínicas, que é o que a gente chama de impacto subacromial, impacto externo ou impacto superior, tudo bem? Que é definido como a compressão mecânica e o atrito dos músculos do manguito rotador e do bíceps cabeça longa abaixo do arco coracoacromial, tá? Então seria o impacto de qualquer estrutura que está entre o arco coracoacromial e a cabeça do húmero. Então qualquer coisa que bater aqui é impacto, certo? Isso já é um ponto aí que a gente tem que avaliar se realmente a gente está indo num caminho tão certo assim nessa lesão, já que a própria definição da lesão já é totalmente genérica, tá? Mas também existe um outro tipo de impacto no ombro que é mais comum em atletas, que é o que a gente chama de impacto interno do ombro, que seria a impactação entre a cabeça do húmero, né, a região posterior da cabeça do húmero, com a região posterior da glenoide, ali no labrum ou lábio glenoidal, tá? A gente vai falar mais sobre impacto interno quando nós falarmos sobre ombro do atleta, tá? Que no caso não é hoje. Então eu vou falar mais sobre impacto subacromial, impacto externo, né, ou impacto superior, que é uma lesão muito mais comum no nosso dia a dia clínico. O impacto interno é mais comum em quem trabalha com atletas, tá bom? Então, o impacto subacromial e impacto externo, o seu paciente normalmente vai chegar para você falando assim, ó, eu sinto dor quando eu levanto o meu braço, daqui até aqui. Ou seja, de 60 graus de elevação até 120 graus de elevação. E o impacto interno, como é mais comum em atletas, tem mais relação com o arremesso. Então, o seu paciente vai chegar referindo que ele tem dor quando ele está nessa posição. Abdução de 90 graus, mais um extremo de rotação externa. Então, são dois tipos de impactos diferentes, tá? Então, o impacto clássico seria esse, e no movimento de elevação você pode ter a compressão de qualquer uma dessas estruturas aí que estão abaixo do que a gente chama de arco coracoacromial do ombro. E o impacto interno seria na posição de abdução de 90 graus e extremo de rotação externa do ombro, você tem a impactação ali, como está mostrando as duas imagens, da região posterior da cabeça do húmero com a região posterior da glenoide. E a gente fala sobre isso daqui a um tempo, na matéria de fisioterapia esportiva, tá? Tem muita coisa legal para a gente discutir, mas vamos ficar aqui no impacto clássico do dia a dia, o impacto subacromial. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, já de forma direta, é que, será que o impacto, como a gente sempre pensou que ele existisse ou que ele acontecesse, ele realmente existe e ele é realmente o responsável pelos sintomas dos nossos pacientes? De acordo com a literatura, eu vou mostrar alguns relatos aqui para vocês, parece que não. Parece que o impacto do ombro, do ponto de vista patológico, ele nem mesmo existe, tá? Os sintomas dos nossos pacientes, eles parecem estar associados a outras variáveis e não ao que a definição de impacto prega, que seria a compressão das estruturas abaixo do arco coracoacromial. Parece que o grande problema da dor desses pacientes não é a cabeça do húmero comprimindo tudo que está ali embaixo. Tudo bem? Parece que existem outras variáveis relacionadas a isso e a gente vai discutir quais que são as mais plausíveis, tá? Primeira coisa para chamar a atenção do porquê que o impacto parece não existir do ponto de vista patológico, e sim fisiologicamente, é esperado que você tenha impacto ou contato entre essas estruturas, e isso é totalmente normal, a gente não precisa achar que isso é lesivo. Inicialmente, avaliando a anatomia do ombro em si, se você tem bursas ali entre a cabeça do húmero e o tendão do supra, por exemplo, e o acrômio,
Significa que essas bursas estão aí exatamente porque existe atrito entre essas estruturas. Qual que é a função de uma bursa? Evitar atrito, basicamente, entre tendões e ossos. Então, se existe uma bursa abaixo do deltoide, uma bursa abaixo do tendão do supra, entre o acrômio e o tendão do supra, o objetivo dessa bursa é exatamente evitar atrito entre essas estruturas. Será que esse atrito não é normal ou fisiológico? Parece que sim. Esse trabalho da Ludwig aí de 2016, ele mostrou o seguinte: ela avaliou indivíduos assintomáticos e sintomáticos, ou seja, indivíduos que tinham dor no ombro e que não tinham, e ela avaliou os movimentos de abdução, elevação e flexão. Como o movimento de elevação é o mais funcional, eu vou colocar só o gráfico de elevação aí para vocês, tá? E aí vocês têm aí nesse gráfico um eixo para cima, né? O eixo na vertical, mostrando que a distância entre o footprint, ou seja, a inserção exata do tendão do supra com o acrômio. Então, quanto mais próximo do zero, mais próximo o tendão do supra está do acrômio. Quanto mais longe do zero, maior é a distância, ou seja, mais longe o tendão do supra está do acrômio. Por que ela resolveu avaliar a distância do supraespinal para o acrômio, sendo que tem outras milhões de estruturas ali para serem avaliadas? Porque o tendão que normalmente está relacionado a essas dores no ombro e que a maioria das cirurgias são realizadas com o objetivo de melhorar a dor no ombro, é exatamente o tendão do supraespinal, tá? Então, ela quis observar em qual amplitude, aí o gráfico da amplitude está na horizontal aí para vocês avaliarem, de elevação de 0 graus até 150 graus, que você teria maior proximidade do tendão do supra com o acrômio. E o que ela encontrou? Ela encontrou que o tendão do supraespinal está mais próximo do acrômio quando a gente está de 0, ou seja, com o braço aqui embaixo, até 60 graus de elevação. É um momento onde você tem maior proximidade do tendão do supra com o acrômio. O que, para nós, seria o que a gente chama de impacto do ombro, né? Que seria a compressão de uma estrutura que está abaixo do acrômio sobre ele. No caso, o tendão do supra estando mais próximo dele, ou seja, mais comprimido. E aí vem a primeira indagação. Por que a dor do meu paciente, ela começa acima de 60 graus, certo? E o tendão do supraespinal está mais próximo do acrômio em amplitudes menores. Se o impacto é o principal responsável pelas dores do meu paciente, esse impacto não deveria acontecer nessas amplitudes maiores? A Ludwig mostrou que esse impacto, esse contato entre essas estruturas, acontece em amplitudes menores. E se vocês forem observar aí no gráfico, acima de 60 graus, essa distância começa a aumentar. Quando você chega a 90 graus, que seria, por exemplo, uma zona crítica, onde todo mundo tem medo de fazer exercício e tal, porque está raspando lá o tendão no osso e está machucando, é onde você começa a ter uma distância maior ainda. Nos dois grupos. Ou seja, será que as dores do meu paciente vêm realmente desse impacto, sendo que no momento que ele sente mais dor, está ocorrendo menos impacto? Por que ele não tem dor a 0 graus ou a 30 graus e ele tem dor a 90, 120, 60? Uma das principais explicações para isso é só vocês pensarem. Por que ninguém vai no mercado e sai com a sacola assim, ó, carregando na rua? Todo mundo carrega a sacola ao longo do corpo. Porque a demanda nessa amplitude sobre todas as estruturas do ombro, principalmente os músculos que atuam nesse movimento, deltoide, manguito, é muito maior aqui do que aqui. Então, normalmente, os sintomas dos nossos pacientes, eles não vêm de uma impactação ou de um osso raspando no outro. Ele tem relação maior com a demanda que está sendo exposta naquela articulação, e aqui ela é muito maior, por isso talvez que doa aqui, do que aqui embaixo. Mesmo o impacto sendo maior aqui embaixo e menor aqui. Por que ele é menor aqui em cima? Porque o tendão do supra, quando você está nessa amplitude aqui, como a cabeça vai rodando para dentro, ele já passou do acrômio, o acrômio está aqui, ó, a cabeça já está lá dentro, o tendão está aqui, o acrômio está lá embaixo, nem está tendo impacto mais. Tudo bem? E de novo,
Um dos principais fatores de risco para dor no ombro é você trabalhar em overhead. Então, atletas de arremesso, o cara que trabalha ali puxando uma alavanca, ele tem mais chance de ter dor no ombro do que uma pessoa que trabalha em amplitudes menores. Por que a pessoa que trabalha em amplitudes menores, que teria teoricamente mais impacto, tem menos chance de sentir dor? Porque provavelmente o grande problema desses pacientes não é o impacto. Então, a gente tem que parar com essa história de ficar falando assim, ó, tá raspando o tendão, essas amplitudes são muito ruins, porque tá comprimindo a bursa lá e tá inflamando o seu ombro. Isso não parece ser uma realidade, beleza? O impacto interno, que é aquele que eu falei para vocês no início, de fato, quando você está em amplitudes maiores, essa sobrecarga começa a aumentar. Isso é uma realidade, tá? Mas a gente vai falar sobre ele depois. Então, a verdadeira angulação do impacto subacromial, então, deveria ser de 0 a 90 graus, e não como a gente imaginou, que teria mais impacto em amplitudes maiores, né? E por que o meu paciente sente dor a 90? Porque a demanda nos músculos do ombro é maior a 90 do que a 0. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai continuar trabalhando como a gente trabalhava antes. Vai começar com exercícios em amplitudes menores, porque eu tenho uma demanda menor, e à medida que o meu paciente for ficando mais forte, maior capacidade, eu vou atingindo amplitudes maiores, tá? E a gente começa a parar de se preocupar com o contato entre os ossos, com a sobrecarga ali, raspando um osso no outro, e começa a se preocupar mais com a sobrecarga sobre essas estruturas, tá? Então, o mecanismo de lesão aí dos tendões do manguito mais aceito é relacionado à sobrecarga, principalmente sobrecarga excêntrica sobre esses músculos. Então, por que um cara que trabalha em overhead tem mais chance de ter dor no ombro do que um cara que trabalha em amplitudes menores? Porque em amplitudes maiores você tem maior exigência sobre esses músculos. A sobrecarga da gravidade, do peso que está agindo sobre o membro é muito maior. Por que o músculo, o supraespinal, normalmente é um dos mais lesados? Porque na elevação ele é um dos principais músculos para realizar esse movimento e para suportar qualquer carga que esteja no seu braço. E porque na inserção dele, do tendão, ele tem uma zona que é chamada zona crítica de Koidman. É uma zona em que você tem pouca vascularização. Qual é o mecanismo de lesão de um tendão? Ou de ruptura de um tendão? Normalmente você tem uma sobrecarga excêntrica sobre esse tendão, uma força de distração sobre esse tendão. Isso faz com que você tenha rupturas de pequenas fibras do tendão. Isso não é ruim num processo de treinamento ou de adaptação a qualquer movimento, porque à medida que o tendão cicatrizar após esse estímulo, se você der esse tempo para ele, ele vai ficar cada vez mais forte. Parecido com o que acontece no treinamento de um músculo. Você vai para a academia, trabalha o músculo, lesiona ele, e aí depois esse músculo se repara. A mesma coisa acontece com o tendão. Só que se em algum momento essas estruturas começam a não ter tempo para se reparar, você vai jogando carga lá de uma forma desconcertada, de uma forma sem controle, você lesa, não tem tempo de reparar, lesa mais, não tem tempo de reparar, lesa mais. Então você começa a ter alterações estruturais desse tendão. E como o tendão do supraespinal tem pouca vascularização, principalmente na sua inserção ali no tubérculo maior do húmero, é muito comum que você tenha lesão nessa região, tá? E essa lesão não parece ter relação com alterações estruturais, como, por exemplo, o tipo de acrômio, que ele é plano, curvo ou ganchoso. Alguma vez na vida vocês já devem ter ouvido falar que influenciaria na chance de você ter uma ruptura do manguito. Existem relatos na literatura que demonstram que não. Se você tem uma hipercifose, também não. Então, essa sobrecarga mecânica, essa sobrecarga sem controle em um tendão, parece ter mais relação com os sintomas e com as dores do paciente, com a lesão desses tendões, do que alterações estruturais e o atrito deles com outros ossos. Tudo bem? Então, como em qualquer outro processo de treinamento, quando você joga carga em uma região, você precisa dar o tempo de reparação dessa carga para que aquela região se adapte a essa carga. Se você não der esse tempo de reparação, você tem uma chance maior de desenvolver lesão, tá? Quando a gente fala de fases de evolução dessas lesões no manguito, existem 3 fases descritas na literatura. A primeira, ou seja, uma fase mais inicial de lesão, ela acomete indivíduos abaixo dos 25 anos. Vários de vocês podem estar nessa fase aí, se tiverem dor no ombro. Está relacionado a uma dor aguda após esforço prolongado.
E esse tendão tem características de edema, hemorragia, características inflamatórias. Seria basicamente isso daqui, ó. Um tendão cheio de sangue, edemaciado, todo inflamado. Isso seria uma lesão grau 1 de um tendão do manguito, tá? Uma lesão grau 2 acomete indivíduos entre 25 e 40 anos. Você, ao invés de ter características inflamatórias nesse tendão, começa a ter características de fibrose e espessamento, tudo bem? Não mais uma tendinite, agora características mais relacionadas ao que a gente chama de uma tendinose. Esse indivíduo pode desenvolver dor noturna e pode sim, nestes casos, ocorrer uma ruptura parcial do manguito ou até mesmo uma ruptura total de alguns músculos do manguito, mas principalmente uma ruptura parcial, tá? Então agora, ó, esse tendão teria essas características aí, ó. Percebam que é bem diferente daquele primeiro que a gente viu, um tendão mais inflamado, mais edemaciado. Agora um tendão mais fibrosado, com características de tendinose. Então, esses pacientes aqui, teoricamente, responderiam bem a estratégias anti-inflamatórias, esses aqui já não deveriam ser expostos a estratégias anti-inflamatórias, principalmente expostos a estratégias proliferativas. Então, recursos proliferativos, mas principalmente jogar carga, receber carga, para gerar adaptação nesse tendão, com exercícios, principalmente exercícios excêntricos, se isso for possível, tá? Tanto a fase 1 quanto a fase 2 são altamente responsivas ao tratamento conservador. Então, os pacientes têm uma chance gigantesca de ficar bom com o tratamento de fisioterapia associado a remédios, tá? Em alguns casos. Mas a fisioterapia é sempre o tratamento inicial. A fase 3 acometeria indivíduos acima de 40 anos, com dor contínua e associada à perda de força, tá? O que pode indicar uma ruptura completa ou parcial do manguito. Seria essa característica aqui, ó, que a gente chama de um tendão careca. Tudo bem? Então, uma fase 3 aí, onde você já tem ruptura dos músculos do manguito. João do céu, se o meu paciente tiver uma ruptura do manguito, ele tem que fazer cirurgia? Então, como que a gente identificaria uma ruptura do manguito, né? Você pode suspeitar que ela existe através daqueles testes que eu falei na aula da avaliação, os testes de performance muscular, mas você consegue afirmar que existe uma lesão através de um exame de imagem, principalmente a ressonância, tá? Aqui a gente tem uma imagem T1 na seta vermelha aí, mostrando a falha ali, ó, o tendão do supraespinal está chegando por cima da cabeça do húmero, o tendão ele começa a ficar preto, aí você tem uma descontinuidade branca e ele termina preto na cabeça, ou seja, você tem uma ruptura aí, total, tá? E na imagem da direita, você tem os sinais inflamatórios desse tendão relacionados à lesão que ele teve, que ele apresentou, tá? Então, em T2, a gente avalia processo inflamatório, lembra? Em T1, a gente avalia a anatomia. Então, você tem a lesão anatômica e o processo inflamatório decorrente dessa lesão. Então, assim, eu tenho que jogar fora a capacidade que eu tenho de olhar um exame, já que eu estou realizando um diagnóstico cinético funcional, uma avaliação cinética funcional? Não. Você precisa saber identificar isso até para pensar em prognóstico do seu paciente. Você precisa levar isso em consideração. Mas não tem que ser a variável que tem maior peso na sua avaliação. Tudo bem? Por quê? Mesmo que eu tenha aqui, esse slide, uma lesão total de um dos músculos do manguito, tudo bem? Existem evidências de que a cirurgia não é mais efetiva do que o tratamento conservador. Então, existem mesmo em rupturas totais do manguito, né, de um dos músculos do manguito, de que o tratamento conservador sempre deve ser o tratamento inicial. E se esse tratamento falhar, esse paciente evolui para a cirurgia. Tudo bem? O músculo supraespinal é o mais acometido, beleza? E a gente não precisa se preocupar tanto se esse músculo tiver rompido, porque apesar de ele ter uma função estabilizadora importante, mais importante até do que de abdução do ombro, ele não coopera muito para a estabilização do ombro quando ele trabalha sozinho. Então, os outros músculos do manguito, rotadores externos, né, infraespinal, redondo menor e o subescapular, eles conseguem, como sinergistas na estabilização do ombro, compensarem a falta do supraespinal, porque se ele tiver rompido totalmente, realmente ele não existe mais, ele não funciona mais.
E como o elevador, né, elevação do ombro e abdução do ombro, o deltoide consegue compensar também a falta do supraespinal. Então, mesmo pacientes que tenham ruptura total do manguito, eles podem evoluir bem com um tratamento conservador, tá? E os trabalhos que compararam cirurgia com tratamento conservador, o tratamento conservador que esses caras faziam não é nem próximo do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São exercícios passivos da glenohumeral e exercícios da escápula, só, associado à injeção de corticosteroides. Então não tem fortalecimentos mais específicos, etc. E mesmo assim os resultados são parecidos com a cirurgia. Então existe a possibilidade do tratamento conservador, se ele não evoluir bem, vai para a cirurgia, tá? Isso quando a gente fala de lesão do manguito. E quando a gente fala de síndrome do impacto, como que eu tenho que trabalhar com esses pacientes? Então, de novo, a cirurgia não é melhor do que o tratamento conservador, tudo bem? Principalmente quando a gente fala até o estágio 2 lá que a gente estava discutindo. Então, o tratamento conservador é melhor do que o placebo também. Então, o tratamento conservador é melhor do que não fazer nada e é melhor do que a cirurgia, e é igual à cirurgia a longo prazo. Beleza? Então, o tratamento conservador sempre tem que ser a primeira escolha. E aí vocês vão falar assim, pô, mas meu, e esse cara aí que tem o músculo parcialmente rompido, se ele não fizer a cirurgia, essa lesão não vai aumentar e depois eu tenho que fazer uma cirurgia maior, ou até mesmo não vai poder fazer a cirurgia porque a lesão está muito extensa e aí o médico não vai conseguir costurar esse tendão de novo, será que não seria melhor fazer a cirurgia de cara? E aí existe um trabalho de 2018 que avaliou pacientes que tinham mais de 3 meses de dor, realizaram um tratamento conservador desses pacientes e tinham como objetivo avaliar como que eles estavam 5 anos após esse tratamento. Então, os pacientes que tiveram sucesso no tratamento conservador, depois de uma lesão total do manguito, tá? No caso do supra, tá bom? E não evoluíram para a cirurgia, ou seja, tiveram sucesso com o tratamento da fisioterapia, 75% deles, depois de 5 anos, ainda apresentavam níveis funcionais altos. Ou seja, eles estavam muito bem, mesmo 5 anos depois de realizarem o tratamento. E os pacientes que fizeram o tratamento conservador falhou e eles realizaram a cirurgia, depois de 5 anos, eles também tinham níveis funcionais bem altos. Ou seja, não tem problema nenhum você tentar o tratamento conservador. E se ele falhar, o cara ir para a cirurgia, a tendência é que ele evolua bem também depois, mesmo 5 anos depois. E o cara que não operar também, porque deu tudo certo no tratamento que você fez, também parece ficar bom 5 anos depois. É um tempo razoável. Você saber que você vai fazer um tratamento que vai ficar bom daqui a 5 anos, é um tratamento bom. É um tempo bom. Lógico que trabalhos que avaliaram tempos maiores, 10, 20 anos, seriam muito interessantes, mas já é algo que diz que o tratamento parece perdurar por bastante tempo. A gente já falou sobre esse slide. Então, assim, a gente tem se preocupado pouco com as lesões estruturais desse indivíduo. A gente não tem ficado muito encanado com as alterações estruturais que ele possa desenvolver, tá? Então, a gente encontrar no exame de imagem que você tem lá lesões degenerativas da cartilagem, lesões de labrum, tendinopatias no seu paciente, não é o fim do mundo, tá? E é esperado que você encontre isso, de acordo com essa revisão sistemática aí, com o avanço da idade deles. Então, indivíduos que têm ali acima dos 50 anos, é esperado que progressivamente você encontre lesões degenerativas nos exames de imagem deles. E, de novo, nesses trabalhos aí, todos esses indivíduos eram assintomáticos, mesmo tendo essas lesões degenerativas aparentes nos exames de imagem, tá? Do ponto de vista de tratamento, como que a gente vai abordar esses indivíduos, então? Se eu não preciso me preocupar tanto com alterações estruturais e mais com a função. A gente vai trabalhar exatamente em cima disso. Capacidades físicas, como eu sempre falo para vocês. Existem alguns relatos de que os músculos das cervicais parecem estar um pouco alterados em pacientes que têm dor no ombro. No caso desse trabalho aí em nadadores. Então, até pela importância da estabilidade da coluna para que você consiga realizar exercícios da escápula de uma forma mais efetiva, aprendizado motor mesmo do seu paciente, é interessante você realizar exercícios para a cervical, de flexão da cervical e exercícios de extensão da cervical.
tá? Antigamente a gente fazia esses exercícios de estabilização aí com o uso de um manguito ali embaixo da cervical, igual o meu paciente está fazendo, mas você não precisa usar essas variáveis não, pode fazer como a gente discute aí nas aulas práticas, tá? Apenas entendendo o que seria um movimento de flexão cervical. Para que isso influencie diretamente nas capacidades de ativação daqueles músculos que atuam na escápula, quando a gente fala da estabilização escapular, tá? O que a literatura fala sobre a discinese escapular em pessoas que têm dor no ombro? A Ludwig publicou um trabalho em 2014 em que ela avaliou o padrão de movimento de pessoas sintomáticas, indivíduos sintomáticos, comparando com indivíduos assintomáticos. Ela colocou pinos nos ossos mesmo dos pacientes dentro de um centro cirúrgico e avaliou flexão, abdução e elevação, né? Os movimentos de flexão, abdução e elevação de indivíduos que tinham dor no ombro, comparando com indivíduos que não tinham. Qual que era a diferença entre os dois grupos? Os pacientes que tinham dor no ombro, eles apresentavam menor rotação posterior da articulação esternoclavicular. Lembra que eu falei da importância da clavícula nos movimentos da escápula? O que ela mostrou? Pacientes que tinham dor no ombro realizavam menor rotação posterior da clavícula. O que isso significa? Que pacientes que tinham dor no ombro durante o movimento de elevação apresentavam menor inclinação posterior da escápula, porque se a clavícula roda menos para trás, automaticamente a minha escápula inclina menos para trás, ou seja, estabiliza menos na minha costela. Daí vem a importância da gente entender que os movimentos da clavícula estão diretamente ligados aos movimentos da escápula. E ela também demonstrou que indivíduos que têm dor no ombro têm diminuição daquele upward, da rotação para cima da escápula durante o movimento de elevação. Então, parece existir uma relação desses movimentos da escápula com pacientes que têm dor no ombro, tá? Quando a gente fala de indivíduos do dia a dia, por exemplo, o velhinho, a velhinha que bota a roupa no varal, lava a roupa ali no dia a dia, a discinese escapular, ou seja, as alterações no movimento da escápula, não são fatores de risco para desenvolvimento de dor no ombro. Mas os trabalhos que tiveram como objetivo avaliar o tratamento de lesões no ombro, quando você adiciona o fortalecimento da escápula, você atinge bons resultados. Então, é importante sim você levar em consideração os movimentos da escápula durante a reabilitação do seu paciente, porque a escápula tem relação com a articulação glenohumeral em praticamente todos os movimentos que você realize nessa articulação ao longo dos seus dias. A gente chama isso de ritmo escapulotorácico. Então, no movimento de elevação do ombro, a gente tem uma amplitude de 180 graus, certo? 120 desses 180, eles são realizados na articulação glenohumeral. 60 graus são realizados na escápula, na articulação escapulotorácica. Então, para você ter uma amplitude total de elevação do ombro, você precisa ter os movimentos da escápula preservada, automaticamente os movimentos da clavícula preservados, já que um tem relação direta com o outro. Então, a gente avalia, assim, o que a gente chama de ritmo escapulotorácica ou discinese escapular, que seria uma alteração do movimento da escápula em indivíduos que têm dor no ombro, tá? Relacionado a sintomas de dor no ombro. Antigamente, a discinese escapular ela era dividida em 3 tipos. Tipo 1 é quando você tem o excesso normalmente o excesso de inclinação anterior da escápula e o descolamento do ângulo inferior da escápula do gradil costal. Tudo bem? O tipo 2, que é quando normalmente você tem um excesso de abdução da escápula e rotação interna da escápula, normalmente uma protração da escápula, e você tem um aparecimento muito grande da borda medial da escápula durante os movimentos desse indivíduo. E o tipo 3, que é quando você tem o aparecimento do ângulo superior da escápula, principalmente no final da elevação do ombro, associado normalmente a um excesso de elevação da escápula. Então, tipo 3, você tem aparecimento do ângulo superior associado a um excesso de elevação da escápula. Então, quando você está avaliando o indivíduo lá no seu consultório e você observa que a escápula dele não parece estar muito bem estabilizada no gradil costal, isso indica, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo desse paciente, que ele tem uma discinese escapular. Aí em cima está escrito discinesia, mas a discinesia é só uma alteração de movimento. A discinese é quando você tem
essa alteração da escápula associada a sintomas, ou seja, associada a dor no ombro. Beleza? Esse outro paciente também tem uma discinesia, só que mais discreta do que aquele anterior, e parece ter um descolamento maior da borda medial da escápula, diferente do outro, observem de novo, mais uma vez, que tinha o descolamento mais do ângulo inferior da escápula. Então, existem sim alguns tipos de discinese diferentes, só que existe um problema nessa avaliação. A discinese escapular, quando você avalia o indivíduo realizando, ó, esse descolamento da escápula, ela pode dar margem para diferentes interpretações. Então, se a gente estivesse numa sala de aula e eu perguntasse para vocês qual tipo de discinesia que essa moça tem, alguns iam falar tipo 2, outros iam falar tipo 1, outros até tipo 3. E nenhum de vocês estaria errado, porque é uma avaliação totalmente subjetiva, né? Totalmente visual. Então, o que a literatura traz para nós hoje? Que ao invés de ficar classificando o tipo de discinese, você só tem que definir se o seu paciente tem ou não. Se o seu paciente tem dor no ombro e apresenta discinese escapular, você pode realizar com ele estratégias de fortalecimento dos músculos periescapulares. Quando a gente fala de músculos periescapulares, eu estou falando principalmente de serrátil anterior e trapézio inferior, tudo bem? Que são os principais músculos para suportarem o excesso de inclinação da escápula, protração, né, e rotação interna, a abdução da escápula, e para realizarem o upward. Lembra que na força couplé eles eram os dois importantes para realizarem a rotação para cima da escápula? Ao mesmo tempo que eles são muito importantes para realizarem a rotação para cima da escápula, eles têm a capacidade de cravar a escápula no gradil costal, nas costelas. Então, eles têm uma grande capacidade de estabilização nessa articulação. Quando que a gente deveria, então, trabalhar esses músculos periescapulares? Serrátil anterior, trapézio descendente, né, ou trapézio inferior e trapézio médio ou trapézio transverso, que é a mesma coisa, em pacientes que têm o que a gente chama de sick scapula, uma escápula doente. Sick, em inglês, significa doente. Um mau posicionamento escapular, proeminência da borda inferior, significa o I, dor no processo coracoide, associado à dor no ombro, e associado à discinese escapular, alteração do movimento da escápula. São indivíduos que têm uma chance grande de se beneficiar no tratamento das dores do ombro, do fortalecimento dos músculos da escápula. Então, serrátil anterior, trapézio inferior, trapézio médio são músculos importantes para trabalharem no upward, ao mesmo tempo que ajudam na estabilização da escápula, tá? Trapézio romboides, eles acabam trabalhando mais no downward. Então, naqueles pacientes que vão puxar uma alavanca para baixo, é um músculo importante de ser trabalhado. Nos que vão levantar alguma coisa, nem tanto. Como que a gente trabalharia esses músculos, né? Então, se o meu objetivo é trabalhar, por exemplo, especificamente os retratores em geral, eu posso fazer um exercício simples de retração, como vocês estão vendo aí nesse vídeo. E quando você vai trabalhar a escápula, quem tem que mexer é a escápula, ó. Percebam que o meu paciente ali, ó, tá fazendo o movimento com a escápula, certo? E não com o ombro. A mesma coisa tem que acontecer quando você faz os movimentos especificamente para cada grupo. Então, quando você trabalha mais próximo dos 90 graus de abdução aí, você está trabalhando um pouquinho mais de trapézio transverso, tá? Quando você trabalha protração da escápula, que é o caso desse exercício aí, você está trabalhando o serrátil anterior. É o único desses daí que estabilizam a escápula que fazem abdução, protração da escápula. E quando você faz a retração da escápula nessas amplitudes maiores, você está trabalhando o trapézio descendente, ou trapézio que tem as fibras nesse sentido aqui, que é o chamado trapézio inferior. Então, dependendo do posicionamento do braço, como você vai ativar a escápula, você consegue sim selecionar o trabalho desses grupos musculares, mas todos são importantes nessa estabilização escapular, beleza?
Trapézio superior é importante? Não muito. Ele é importante só na função de elevação, então ele não é um dos principais estabilizadores, e o elevador da escápula também não. Normalmente eles vão estar até tensos nos nossos pacientes, e a gente vai acabar trabalhando mais no relaxamento muscular desses músculos, até para diminuir sintomas inicialmente, tá? Não são músculos que a gente vai trabalhar no primeiro momento, mas pode ser que se o seu paciente, você identificar isso, apresentar inibições musculares nesses músculos, vocês tenham que trabalhar, sim, a elevação deles, beleza? Com relação ao manguito, a gente vai trabalhar com exercícios de rotação, e a gente vai sempre começar com como nesse vídeo do meio aqui, ó, com amplitudes menores, e depois vai evoluir para amplitudes maiores, porque a demanda é maior nessa região, e de novo, nessa amplitude, desculpa, e de novo, não tem problema nenhum você fazer um fortalecimento com o seu paciente aqui, ó. Você não tá machucando o ombro dele, você não tá raspando o tendão no outro, mas você precisa ter certeza que ele tem a capacidade de sustentar o braço nessa amplitude e trabalhar nessa amplitude, porque é muito mais difícil, a demanda é muito maior aqui do que quando você trabalha aqui embaixo. Por isso que a gente começa aqui embaixo, principalmente quando esse paciente tem dor, tá? E mais importante ainda do que tudo isso, é você tentar simular esse trabalho em atividades um pouco mais funcionais. Por exemplo, no atleta de natação, um trabalho excêntrico de rotadores internos aqui. O elástico está puxando o braço dele para a rotação externa e ele está tendo que controlar essa rotação externa. Ou seja, é um trabalho excêntrico de rotadores internos. Então, é um trabalho um pouco mais funcional. Então, além do trabalho mais isolado, é importante que você depois transfira isso para a função. Bíceps. É interessante que a gente trabalhe associado à rotação neutra e principalmente associado à rotação externa, então é legal sim trabalhar o bíceps nessa amplitude e principalmente bíceps cabeça longa, ou seja, fazendo flexão do ombro ao invés de realizar somente flexão do cotovelo. O bíceps cabeça curta não participa muito da estabilização do ombro e o bíceps cabeça longa sim, tá? Deltoide, um músculo importantíssimo em amplitudes maiores. Então, se o seu objetivo é fortalecer supraespinal, ele trabalha mais em amplitudes menores, 30 a 60 graus. Você vai trabalhar aqui. Se você quiser trabalhar deltoide, você precisa trabalhar amplitudes um pouco maiores, porque ele começa a mandar mais no movimento, porque o manguito começa a perder torque, começa a perder capacidade de gerar força. Aí o deltoide começa a mandar mais no movimento. Em amplitudes maiores, lembra? Ele se torna um estabilizador. Na amplitude em que normalmente o nosso paciente sente dor, o principal estabilizador do ombro, ele se torna o deltoide, não mais o manguito. Então não tem problema nenhum fortalecer nessa amplitude, você não está machucando o ombro do seu paciente, você só vai evitar essa amplitude maior se ele tiver dor, porque a demanda aqui é maior do que quando você trabalha embaixo. Começa trabalhando embaixo, melhorou a dor, ele vai ficando mais forte, você vai subindo o trabalho. A gente falou pouquíssimo do peitoral, mas ele é um músculo importante para realizar estabilidade anterior no ombro, certo? E melhor ainda do que isso, ele é um músculo altamente funcional, então várias funções no nosso dia a dia, principalmente que fazem adução horizontal, e principalmente quando a gente fala de esportes, é um músculo muito importante pensando na sua funcionalidade. A gente trabalha assim peitoral, mas a gente vai deixar o trabalho do peitoral ali mais para o final do tratamento, tudo bem? Então, ó, ele está fazendo um exercício que a gente chama de push-up. Então, ele cresce, trabalha serrátil e faz a flexão que trabalha peitoral. Então, ele trabalha o peitoral, cresce, ativa o serrátil, desce, flexão. Cresce, ativa o serrátil, desce, flexão. Esse exercício chama push-up plus. Você está trabalhando o peitoral associado ao trabalho dos periescapulares, no caso do serrátil anterior. Então, essa é uma ideia geral do conceito aí de tratamento de dores, de lesões degenerativas do ombro, músculos importantes de serem trabalhados, momentos em que você pode entrar com cada grupo muscular ou não. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente discute a partir de agora, beleza? Obrigado e é um prazer estar com vocês aí, viu?